Você sabia que a prótese de silicone que muitas mulheres colocam para melhorar sua autoestima podem trazer riscos à sua saúde que muitas vezes não são falados? A intenção desse vídeo é trazer informação. Vamos falar um pouquinho sobre os riscos da utilização das próteses de silicone. Não quer dizer que você deva colocar ou retirar ou não deva fazer uma coisa ou outra. É para te informar caso você queira colocar ou caso você tenha também ter a informação do que você pode realizar. A prótese de silicone ela pode te trazer alguns problemas como contratura capsular, ruptura, doença do silicone, síndrome ásia, câncer. Sim, tem câncer relacionado ao uso da prótese de silicone. Alteração da estética da mama, que tem pacientes que me procuram para realizar a cirurgia de explante porque não estão contentes com a estética. Algumas referem que não gostaram desde o início da colocação. E algumas referem que após os anos a pele foi ficando mais molinha e a mama aumentou um pouquinho e isso incomodou a paciente e ela não deseja mais as próteses. Mas o intuito do vídeo é trazer informação e te falar sobre os riscos que podem acontecer. Por exemplo, uma contratura capsular. O que seria uma contratura capsular? Contratura é quando aquela cápsula que envolve a prótese ela começa a endurecer. Isso pode acontecer com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 15 anos, 20 anos ou nunca acontecer. Mas estudos mostram que ela é mais comum de se acontecer após 8, 10 anos de uso da prótese de silicone. Porém, já peguei pacientes com pouco uso e já com contratura capsular. O que acontece? Ela começa a endurecer e começa a causar dor na paciente. E algumas pacientes também pode causar deformidade, quando ela vai endurecendo e uma mama acaba subindo um pouquinho em relação à outra. Então a gente tem deformidades na mama. E essa contratura capsular, quando causa dor, incomoda muito a paciente. Muitas vezes ela não consegue abraçar alguma pessoa para cumprimentar, ela não consegue dormir de bruços e acaba procurando a gente para realizar o explante. Se você deve realizar o explante ou a troca, não é isso que a gente está aqui no intuito desse vídeo. O intuito é te informar sobre o que pode acontecer. Hoje a gente não coloca mais prótese, a gente só realiza cirurgias de explante. Então, quando a paciente nos procura, muitas vezes o intuito dela é realizar o explante. Então, por isso que vocês vão ouvir eu falar muito da cirurgia de explante. Então, no caso da contratura, a gente acaba indicando o explante, reposicionar essa mama, fazer lipoenxertia, às vezes fazer mastopexia para melhorar o contorno dessa mama sem a utilização das próteses de silicone. Por quê? Mesmo porque se ela trocasse essa prótese, ela teria sim chance de ter novamente a contratura capsular. Então, a contratura capsular é quando aquela cápsula que envolve a prótese, que seria uma defesa do nosso organismo, ela começa a endurecer. Outra coisa que pode acontecer quando se faz uso da prótese de silicone, ruptura. Essa ruptura pode ser silenciosa. A paciente não perceber nenhuma alteração, não ter nenhuma dor, não ter nenhuma deformidade. E pode acontecer dessa mama ficar mais deformada. Aquele aspecto mais redondo, efeito bola, ele se perde. Ela acaba ficando mais mole, uma consistência diferente do outro lado. Então, quando você percebe essas alterações, é importante você procurar um médico para fazer os exames. Porém, existem rupturas que muitas vezes elas são silenciosas, não aparecem, não vão causar nenhuma alteração. Por isso, a importância de sempre você estar passando no seu cirurgião ou com o ginecologista, mastologista, mas pelo menos todo ano fazer um ultrassom de mama. Caso exista suspeita, o melhor exame é a ressonância nuclear magnética, para poder identificar se realmente existe a ruptura ou não. Já teve casos da gente realizar a cirurgia com hipótese diagnóstica de ruptura pela ressonância e ao realizar a cirurgia era apenas a dobra da prótese. Então pode acontecer isso também. E quando tem essa ruptura, o gel de silicone ele pode ser captado pelo organismo, parar nos linfonodos ou parar em outros órgãos do corpo, em outras partes do corpo. Por isso, quando descobre a ruptura, é importante você estar procurando o seu cirurgião para ver se você vai decidir trocar ou se você vai decidir realizar o explante. Mas é de extrema importância, quando tiver uma ruptura, você está conversando com o seu cirurgião. Uma outra coisa que pode acontecer com a prótese de silicone é síndrome ásia. É uma síndrome autoimune ocasionada por um adjuvante. O adjuvante seria a prótese, um corpo estranho. Isso pode estimular o seu sistema imunológico, ser um start para uma doença autoimune e isso você desenvolver vários sintomas. E já tem vários estudos que falam sobre isso, sobre a síndrome ásia, sobre a prótese de silicone poder causar essa síndrome. E outra coisa seria a doença do silicone, doença mamária devido aos implantes, que o paciente pode, devido ao extravasamento
dentro do gel de silicone, a prótese ela não é 100% impermeável. Você tem uma troca de fluidos dessa prótese com o organismo. Isso pode estimular o nosso processo inflamatório e as pacientes desenvolverem alguns sintomas como cansaço, fadiga, queda de cabelo, dores articulares, dores no corpo, infecções de repetição, alterações do hábito intestinal, alergias alimentares ou alergias pelo corpo. Então, vários sintomas que podem estar relacionados ao uso da prótese de silicone devido a esse processo inflamatório, devido a esse gel blind, esse extravasamento. Então, a gente tem contratura capsular, ruptura, síndrome ásia, doença do silicone. Então, sempre que você pensar em colocar uma prótese, você tem que saber que você pode desenvolver esses problemas. E quem tem uma prótese também tem que ter essa ciência. E além disso, existem cânceres relacionados ao uso da prótese, que é na cápsula. Aquela cápsula que pode ter a contratura, ela também pode desenvolver câncer, linfoma anaplásico de célula gigante, outros tipos de linfoma, carcinoma espinocelular. Então são alguns tipos de câncer que pode acontecer nessa cápsula. Devido ao uso prolongado da prótese de silicone, essa cápsula há muito tempo, ela é uma cicatriz, ela tem um processo inflamatório e devido a esse processo inflamatório pode vir a desenvolver um câncer. Você vai sentir muitas vezes nódulos ou seroma, essa mama aumenta de volume, pode ter dores. Então sempre que você faz uso de uma prótese de silicone e tem dor ou tem seroma ou tem uma nodulação, uma massa que você sinta, você tem que imediatamente procurar um cirurgião para você avaliar os riscos se você está desenvolvendo ou não algum problema devido ao uso dessa prótese. Então, o intuito desse vídeo não é te colocar medo, não é falar se você deve colocar prótese de silicone ou não. O intuito é informar. Hoje eu não coloco mais prótese de silicone, mas antes eu colocava. E quando eu colocava, uma das coisas que eu falava para o paciente antes da cirurgia é: faça uma poupança, guarde um dinheiro, se previna, porque lá na frente você vai mexer nessa mama. Ou porque você pode desenvolver algum desses problemas que eu falei, ou porque você não vai querer mais as próteses, ou porque o tempo passou, essa mama cedeu e você vai acabar querendo ou trocar ou retirar as próteses. Então o intuito do vídeo é te informar, trazer informação para que você decida o que é melhor para você e o que você deseja realizar com o seu corpo, com a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos.